O presidente da Comissão Europeia informou que o executivo do bloco vai agir contra uma legislação aprovada pela Hungria que proíbe a disseminação de conteúdo LGBT para menores de idade. A decisão do parlamento húngaro fez Munique, na Alemanha, travar uma disputa com a UEFA, que é a Confederação Europeia de Futebol. A entidade negou um pedido feito pelo prefeito da cidade de iluminar o estádio onde as seleções dos dois países vão jogar hoje com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+. É assunto para a nossa correspondente na Europa, Flávia Duarte. Flávia, bom dia. Gostaria que você nos contasse de que forma a Comissão Europeia se manifestou sobre esse assunto. Bom dia, Colombo, Roberta, Luciana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela chamou a lei da Hungria de uma vergonha, disse que ela vai contra princípios fundamentais do bloco, afirmou também que a Europa não pode abrir mão de valores como a defesa dos direitos humanos, a igualdade e a diversidade, e afirmou que o bloco vai tomar medidas contra essa legislação. Vamos ouvir o que a Ursula von der Leyen afirmou. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. And this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles. Essa legislação ela foi aprovada pelo Parlamento da Hungria na semana passada e ela proíbe a exibição e a promoção da homossexualidade e da mudança de gênero nas escolas e na imprensa também para menores de 18 anos de idade. O partido do primeiro-ministro Viktor Orbán, que promove uma agenda cristã conservadora, incluiu um parágrafo sobre isso dentro de uma legislação maior e amplamente aprovada que prevê penas mais duras para crimes de pedofilia. O governo afirma que a legislação não viola os princípios europeus e nem vai contra nenhuma comunidade específica, mas claro que os críticos e também governos do mundo inteiro que estão contra essa legislação afirmam que ela confunde de maneira errada a pedofilia com as questões LGBTQIA+, e fazem pressão para que o governo retire esse parágrafo da legislação. É com vocês aí no estúdio. Flávia, eu vou te pedir um pouquinho mais de detalhes de como foi essa disputa entre Munique e a UEFA. Sim, Luciana, o prefeito de Munique propôs que o estádio do Bayern, que hoje vai sediar um jogo entre a Alemanha e a Hungria pela Euro 2020, fosse iluminado com as cores do arco-íris para protestar contra essa legislação húngara. Mas a UEFA disse que é uma entidade neutra, tanto política quanto religiosamente, e afirmou que esse seria um protesto com caráter político, porque ele vai contra uma decisão tomada pelo parlamento da Hungria. Foi uma decisão criticada lá na Alemanha. O prefeito de Munique afirmou que é uma vergonha que a UEFA negue esse direito da prefeitura de mandar uma mensagem clara contra a intolerância e de promoção da diversidade. Mesmo assim, protestos estão sendo sim planejados para o jogo de hoje, A prefeitura de Munique desde de manhã já hasteou bandeiras com as cores do arco-íris ali na fachada do prédio, e organizações também vão distribuir 11.000 bandeiras do arco-íris, tanto nos arredores quanto dentro do estádio para o jogo de hoje à noite. É com vocês aí. Ô, Lu, Flávia, eu queria só, antes de a gente nos despedirmos, de nós nos despedirmos da Flávia, pontuar aqui algo importante. Essa UEFA, que é a mesma entidade que proíbe a manifestação em apoio à comunidade LGBTQIA+, e censura a prefeitura da cidade alemã, Munique, de encapar o estádio da cidade com as cores que fazem alusão à comunidade atacada por essa legislação aprovada na Hungria, um país administrado pela extrema-direita, é a mesma UEFA que, por enquanto, não se manifestou de forma contundente a manifestações explícitas de racismo cometidas contra jogadores da França na Hungria, atos cometidos pelos chamados ultra, que são aqueles torcedores de
de torcidas uniformizadas, torcidas organizadas. Os ultra na Europa são os torcedores de futebol mais radicais, né? E geralmente partem deles ofensas racistas. Essa homenagem aí que a prefeitura de Munique queria fazer e foi impedida pela UEFA. A UEFA, na mesma medida em que impede esse tipo de homenagem a favor de uma comunidade que vem sendo tratada com desprezo, para dizer o mínimo, por essa legislação aprovada na Hungria, é a mesma UEFA que finge que não ouviu os sons de torcedores dos ultras na Hungria imitando macaco para o Pogba, um jogador negro da seleção francesa. O áudio é muito claro na partida, né? Você consegue ouvir o Pogba se aproxima ali da linha de fundo, ele é um meia atacante, né? E estava perto, numa determinada jogada, ele se aproxima do gol da Hungria. A jogada não termina em nada, né? E ele, na medida em que começa a voltar para o meio de campo, que é a área onde ele atua, os torcedores na Hungria começam a fazer sons de macaco. Algo que a gente já viu acontecer inúmeras vezes, né? Infelizmente, especialmente em determinados países da Europa, mas aqui na América do Sul também, contra jogadores negros. E nesse caso, a UEFA ficou quietinha. Ficou quietinha na hora de punir torcedores e, inclusive, a Federação de Futebol do país, que permite que gente desse tipo frequente as arquibancadas. Agora, na hora de atender uma demanda justa da Prefeitura de Munique, ela diz que não autoriza manifestações políticas nos eventos em que organiza. Se tivesse dado o exemplo lá atrás, até que a gente podia aceitar essa justificativa apresentada pela UEFA. Mas na hora de punir torcedor racista, que trata jogador de futebol de maneira absolutamente violenta, aí silêncio. Agora, não pode se manifestar politicamente no estádio. É bem hipócrita a decisão da UEFA, como são hipócritas, geralmente, as decisões tomadas em casos desse tipo, envolvendo não só o futebol, mas o esporte como um todo. Aliás, Rafael Colomba, como você bem trouxe aqui, a demanda para o posicionamento de federações de futebol contra atos racistas dentro de campo, que a gente vê aqui de forma recorrente, é uma demanda antiga e o silêncio predomina nesses momentos, como você bem trouxe. Agora a gente está percebendo que não é só uma questão de racismo, a falta de posicionamento é a falta de posicionamento em relação a todas as questões que envolvem violações de direitos humanos. Fechar os olhos para que a comunidade LGBT, para pessoas LGBTQI+, que são assassinadas pelo mundo por conta do preconceito, é também compactuar com violações de direitos humanos.